Jornal do Amazonas, primeira edição. Oferecimento: aplicativo Fogás. Compare preços e tempos de entrega na sua região. IMAP, a companhia aérea das possibilidades. A companhia aérea da Amazônia. Oi, gente, muito bom dia. Hoje é sábado, dia 27 de outubro, véspera do segundo turno das eleições. E é claro que esse é um dos nossos destaques de hoje. Você vai ver todos os preparativos para a votação deste domingo e os números da segunda pesquisa do Ibope, encomendada pelo Grupo Rede Amazônica. Tem também uma história absurda. O corpo de um bebê de 1 ano foi encontrado decapitado dentro de um saco plástico aqui em Manaus. E a mãe é a principal suspeita. Ela teria problemas mentais. Também aqui na capital, servidores do estado ficam feridos durante um curso de brigada de incêndio do Corpo de Bombeiros. Tem uma pessoa internada. E a Secretaria de Segurança Pública abriu um inquérito para investigar a morte do menino que foi atingido por 3 tiros durante uma operação policial na zona oeste de Manaus. Você vai ver ainda que alguns venezuelanos que vieram para Manaus já conseguiram emprego e com carteira assinada. Tudo isso e muito mais agora no Jornal do Amazonas, primeira edição, que já começou. E nós começamos esta edição falando de eleições. Você de casa, já decidiu o seu voto? Tá na hora, hein? Já é amanhã. Já está quase tudo pronto para o pleito aqui no Amazonas. Sobre isso eu converso agora ao vivo com o repórter Leandro Guedes. Bom dia para você, Leandro. Bom dia, Larissa. Bom dia a todos que estão acompanhando a primeira edição do Jornal do Amazonas. Olha, está quase tudo pronto. Agora há pouco terminou lá na sede do TRE o sorteio de algumas urnas eletrônicas que vão, inclusive, passar por uma auditoria. É importante, né, garantir essa segurança para o eleitor. Obrigada, Leandro. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar com você novamente. Olha, a gente tem reforçado para o eleitor as orientações sobre a votação nesse segundo turno. Então vamos falar também com a Ana Paula Cunha lá em Brasília, porque ela sim tem essas informações para a gente. Bom dia, Ana. Boa tarde para você aí em Brasília, no caso, né? É verdade. Obrigada, Ana. E olha, vale levar a colinha também para você que tem problema em lembrar dos números. Leva a colinha. E as urnas eletrônicas já foram levadas para a zona rural de Manaus. Um dos barcos que estavam a serviço do TRE foi apreendido pela Marinha por problemas na documentação. A Daniela Branches e o Anderson Silva acompanharam toda essa situação. Era um pouco mais de 8 da manhã. A viagem mal tinha começado e teve que parar. Agora, mudando de assunto, uma história absurda chamou a atenção dos moradores de Manaus nessa sexta-feira. O corpo de um bebê de 1 ano e 4 meses foi encontrado decapitado dentro de um saco plástico. E o pior, a principal suspeita é a mãe do menino. Segundo a polícia, ela teria problemas mentais. O caso aconteceu na comunidade João Paulo, no bairro Jorge Teixeira, na zona leste da capital. A polícia diz que a criança foi assassinada durante a manhã desta sexta-feira dentro da casa da família, que fica no escadão da Rua Canela, na comunidade João Paulo, bairro Jorge Teixeira. Ontem mesmo, a mãe do menino já foi presa. Quem tem os detalhes disso tudo é a Raquel Mendonça, com quem a gente conversa agora ao vivo. Bom dia, Raquel. Bom dia para você, Larissa. Bom dia a todos que acompanham o Jornal do Amazonas, primeira edição. A mãe confessou o crime. O nome dela é Dominga Josiane Andrade Carvalho, de 40 anos. Obrigada, Raquel. E a Secretaria de Segurança Pública abriu um inquérito para investigar a morte do menino que foi atingido por 3 tiros nas costas durante uma ocorrência policial no bairro Santo Antônio, zona oeste de Manaus. Segundo a Polícia Militar, os policiais envolvidos no caso já foram afastados. Que triste, né? O Jornal do Amazonas faz a sua primeira parada, mas continua com a gente, que daqui a pouco nós vamos trazer os números da segunda pesquisa do Ibope, encomendada pelo Grupo Rede Amazônica. O intervalo é rapidinho.
Agora são 11 horas e 16 minutos, nós já estamos de volta para falar que 5 servidores do Estado ficaram feridos durante um curso de brigada de incêndio do Corpo de Bombeiros aqui em Manaus. Uma pessoa ainda segue internada. O curso de brigada de incêndio era instruído pelo Corpo de Bombeiros. A gente segue falando sobre esse assunto, a gente volta a conversar com o repórter Leandro Guedes, que falou com o Corpo de Bombeiros. Explica pra gente, Leandro, o que exatamente aconteceu. Para calcular os votos válidos, são excluídos da amostra os votos brancos, os nulos e os eleitores que se declararam indecisos. O procedimento é o mesmo utilizado pela Justiça Eleitoral para divulgar o resultado oficial da eleição. Para vencer no segundo turno, um candidato precisa de 50% dos votos válidos mais um. Veja agora como foi a evolução dos votos totais. A pesquisa também apontou potencial de voto e rejeição para o governador. O Ibope perguntou: para cada um dos candidatos a governador do Amazonas que eu citar, gostaria que o senhor ou a senhora me dissesse qual destas frases melhor descreve a sua opinião sobre ele. A pesquisa ouviu 812 pessoas entre os dias 24 e 26 de outubro e o nível de confiança é de 95%. Isso significa que, considerando a margem de erro, que é de 3 pontos percentuais, a chance do resultado retratar a realidade é de 95%. A pesquisa Ibope Rede Amazônica foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas sob o número AM 01277/2018. Mais uma parada do Jornal do Amazonas, mas no próximo bloco a gente fala mais sobre eleições. Já volto. Agora são 11 horas e 26 minutos, já estamos de volta e para falar de eleições com ele, Leandro Guedes. Leandro, quem votou no primeiro turno, quem não foi no primeiro turno, pode votar no segundo, até quando pode justificar? Conta tudo pra gente. Voltamos com você. Obrigada, Leandro. Bom sábado para você. Agora a gente fala das unidades básicas de saúde que continuam sendo alvo de assaltantes. Pelo menos 3 UBSs foram assaltadas ontem. O último caso foi no bairro Chapada, zona centro-sul de Manaus. O criminoso estava armado e rendeu pacientes e funcionários. 3 assaltos em um único dia em unidades básicas de saúde de Manaus. Um dos casos foi na UBS Doutor Raiol, na Avenida Constantino Neri, no fim da tarde dessa sexta-feira. O servidor agradece, né? E o paciente também. O assunto agora é estiagem, que até fechou os canais de acesso aos lagos de Parintins. Agora, somente a orla central, banhada pelo rio Amazonas, está servindo de entrada e saída para as embarcações. As comunidades do interior são as que mais sofrem com essas dificuldades. O cenário é de seca, lama. Fica difícil mesmo. Intervalo, mas fica aí. Principalmente você que está interessado em uma programação cultural. Tem dica para o seu fim de semana no próximo bloco. É rapidinho. Jornal do Amazonas está de volta e essa semana nós mostramos aqui famílias de venezuelanos que estão se aglomerando ali na região da rodoviária. De novo, né? São recém-chegadas em Manaus. E o drama desses imigrantes em busca de emprego continuam. Alguns já conseguiram uma nova oportunidade. Inclusive, eu tive a chance de conversar com alguns deles, olha só. No papelão, um pedido. O sol forte não intimida. Todos os dias, de 7 até o meio-dia, é aqui que a Jormande fica. É a busca por uma oportunidade. Alguns dos venezuelanos que vêm para a capital amazonense passam por aqui, pela sede da Caritas. Em média, são atendidas 60 pessoas todos os dias. O local oferece, por exemplo, ajuda para emissão de documentos, cursos de qualificação e também de português. Agora a gente muda completamente de assunto. Eu vou só fazer uma pergunta para você. Você já tem programação para o seu fim de semana? Falar que vai votar não vale, hein?
Se você respondeu que não, é o seu dia de sorte. Olha só essa dica. Tem um espetáculo que é uma livre adaptação do clássico A Pequena Sereia. Para falar mais sobre isso, eu recebo aqui no estúdio o Silvio Romano, que é produtor, é também ator, só não está caracterizado, viu? Faz o tritão, né? Seja bem-vindo, Silvio. Muito obrigado. Conta pra gente desse espetáculo, como é que é essa livre adaptação? Bem, o espetáculo é uma produção da Belarte, né, que já executa espetáculo desde 2005. Um espetáculo para todas as idades, realmente, né? Todas as idades, com certeza. Olha, a gente está aqui com a PNL, que ela é atriz, né? Ela faz A Pequena Sereia. Sim. E a gente ia pedir, tem como antecipar um pouquinho desse espetáculo pra gente? Claro, claro. Ela que já foi aluna, Se eu pudesse agora é fazer professora. Entender, vamos lá. É que eu não vejo as coisas do jeito que ele vê. Não entendo como um mundo que faz coisas tão maravilhosas possa ser tão mau. Obrigada, Silvio, pela sua participação. PNL também, obrigada. Assim a gente encerra o Jornal do Amazonas, primeira edição, com esse convite, né? Jornal do Amazonas, primeira edição, fica por aqui. E olha, muito obrigada pela sua companhia. Você sabe que amanhã vai ter cobertura completa do segundo turno das eleições aqui no Amazonas, desde o início da manhã, com flashes durante a nossa programação e em programas ao longo do dia. No G1 Amazonas e na Rádio CBN Amazônia também, hein? Então é só ficar ligado com a gente para saber como é que vai ser a votação do nosso estado depois das 6. Tem a apuração dos votos. Um ótimo fim de semana para você. Vote consciente, hein? Até a próxima. Tchau, gente. Vou deixar vocês com essa imagem aqui maravilhosa. Jornal do Amazonas, primeira edição. Oferecimento: aplicativo Fogás. Compare preços e tempos de entrega na sua região. IMAP, a companhia aérea das possibilidades. A companhia aérea da Amazônia.